Oi, tudo bem? Ainda na busca de produzir qualidade do seu conteúdo, eu quero dedicar uma aula a mais sobre um assunto tão importante que é a produção de conteúdo com foco em venda. Nessa aula nós vamos falar de algo muito importante, porque quando eu falo sobre redação, eu quero que vocês entendam muito bem que sua redação, seu planejamento, aquilo que você escreve, diz muito sobre o seu trabalho e o seu projeto. Resumindo, nós vamos falar sobre copy. Mais precisamente sobre copywriting. Uma palavra muito utilizada hoje nesse universo das redes sociais. E nessa aula eu vou te dar algumas dicas sobre como escrever, gente, com foco na venda, na conversão, no engajamento. Lá atrás eu falei por que escrever, por que colocar o texto em determinado lugar, por quê. Agora eu vou falar como, tá? Então vem comigo. Essa aula vai ser muito técnica, mas extremamente importante para o desempenho do nosso trabalho. Copywriting, de uma forma mais técnica, é a arte de escrever com foco de promover um produto, uma pessoa, uma marca. Esse é o conceito que nós vamos tratar copywriting nesta aula. As palavras juntas, elas precisam ter o poder de ajudar o seu cliente a tomar uma decisão. Quanto melhor é o copywriting, melhor o seu conteúdo na condução do consumidor para tomada de decisão. E qual é a decisão que você deseja? A efetivação da compra. Ok? O copywriting não pode ser visto apenas como uma forma de conduzir o consumidor direto para a compra. Muitas vezes, através do copywriting, você conduz o seu cliente em etapas, em processos para se converter na venda. Fica nítido quando a gente percebe um texto que não consegue sensibilizar o consumidor. Dá a impressão que a gente não consegue entender a intenção daquele texto. Eu vejo muitas empresas dedicando todos os seus esforços para uma postagem, para uma arte, para um conteúdo e negligencia, de certa forma, as técnicas de copywriting. Existe uma forma de fazer, e essa aula vai tratar um pouco disso. As formas de fazer de forma correta o copywriting. Quando a gente vai fazer uma escrita, quando a gente vai fazer um conteúdo para a internet, a gente tem que lembrar de 3 coisas fundamentais. Primeiro, que o marketing ele tem que inspirar o consumidor. Segundo, ele tem que influenciar o início de uma relação com a marca. E terceiro, que eu já falei um pouco lá no início, é influenciar o nosso consumidor, o nosso seguidor, a tomar uma decisão, a dar um próximo passo. E uma coisa importante que eu quero que vocês guardem na sua mente. O conteúdo, gente, ele tem que ser benéfico, tanto para você quanto para o seu consumidor. Essa verdade, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Então agora eu vou te dar 8 dicas para o seu copywriting. Vamos lá? E a primeira, não tenha medo de repetir. É importante que você reforce uma ideia, falando de formas diferentes, mas batendo na mesma tecla. Uma mensagem dita uma vez só, ela se perde. É importante que seja consistente, que você repita várias vezes aquela mensagem para que as pessoas assimilem. Isso transmite segurança para o seu cliente. Exemplos como escrever sobre um determinado produto, o release da coleção, da onde foi inspirado, as pessoas que compraram, que experiência tiveram, tudo isso compõe a história daquela relação do consumidor com o produto. E você deve usar o copywriting, a forma de escrita, para conduzir essa conversa. Uma segunda dica, a utilização do porquê. Quando você apresenta um motivo para as pessoas, você transforma essa palavra do porquê em uma palavra muito poderosa. Ninguém gosta de ser conduzido para fazer algo que não saiba o porquê. Você tem que, no mínimo, explicar um pouco o porquê daquela ação, o porquê que você está levando as pessoas para aquela ação. Então, nunca esqueça, dê o porquê para os seus seguidores. A terceira dica trata de fazer comparações. Analogias e metáforas, elas são muito potentes para o seu copywriting. Dá a impressão que quando você usa uma metáfora ou uma analogia, o seu consumidor, aquele que está lendo o seu conteúdo, ele já está se convencendo daquilo que você está falando. Uma coisa importante é assim, às vezes você entende comparação com pegar o seu produto e comparar com o do concorrente e mostrar isso para o seu consumidor. Cuidado,
Quando você pega um produto seu e mostra o do concorrente, primeiro que não é muito ético fazer isso. E segundo, você está mostrando o concorrente para o seu cliente. Talvez o seu cliente goste da ideia e procure o seu concorrente. Vou dar um exemplo de comparação que talvez seja pertinente. Eu posso comparar esse curso com um evento ou com uma palestra. Aqui são 40 aulas pelo preço X, enquanto que você gastaria X por uma palestra de 1 hora. Essa comparação pode ser saudável, mas nunca o meu curso é mais caro, o meu curso é mais barato que o de fulano, porque daí eu vou despertar interesse no fulano. E eu não estou sendo muito ético quando eu falo que o dele é mais caro ou quando eu falo que o dele é pior. Então as comparações elas têm um poder muito grande, mas elas têm que ser feitas de forma inteligente. Uma outra coisa importante é você demonstrar, essa é a nossa quarta dica, que você conhece o problema do seu cliente e apresenta soluções para ela. Exemplo, se você sabe que as pessoas estão com problema de frete, você pode apresentar um frete mais ágil. Se você sabe que o parcelamento do produto pode ser um problema para o seu cliente, mostre para ele opções de parcelamento. Então se antecipe a dor do seu cliente. Isso também fortalece muito a escrita. Uma outra coisa é fazer prognóstico. Vocês trabalham com moda, tendência, falar um pouco, você tem que ganhar credibilidade falando um pouco das tendências. É muito importante que as pessoas acreditem. Quando você posta, por exemplo, que ano que vem vai usar uma blusa com determinado detalhe, você tem que ter conquistado uma referência na cabeça do seu cliente para que ele acredite nisso. Mas se ele acreditar nisso, você acabou de construir um conteúdo poderosíssimo, que pode fazer com que ele procure o seu produto, compre o seu produto, através de um prognóstico, de uma previsão, de uma tendência que você apresentou para ele. Uma outra coisa muito legal que você pode colocar no seu copywriting e usar isso no seu trabalho são as exclusividades. Eu sempre digo, como a moda tem momentos de lançamento, eu dou uma dica para você, criar listas de clientes. Aqueles que já compram, que são mais cativos, apresente para eles primeiro, faça um preview da sua coleção para eles. Mas eles têm que sentir verdade nesse negócio. É como se você fizesse um conteúdo restrito, colocasse no WhatsApp e mandasse para ele e falasse, olha, eu quero que você veja em primeira mão nosso conteúdo. Eu quero que você me dê um feedback, porque isso vai para as lojas daqui a 1 mês e eu estou te apresentando antes, pelo nosso relacionamento, pelo nosso histórico. Isso é muito legal. Mas também toma cuidado com uma coisa. Às vezes você posta o conteúdo no Instagram, ou seja, você posta para todo mundo e depois manda para o seu cliente especial dizendo que ele está recebendo primeiro. Aí você não está passando verdade. Mas se você usa a ideia da exclusividade e consegue entregar essa exclusividade através do seu conteúdo, isso vai fortalecer muito, vai te dar um poder muito grande de relacionamento, de engajamento. Esse já é a nossa 7ª dica. Quando você sabe que o seu cliente vai reclamar de alguma coisa, quando ele está deixando de comprar de você por algum motivo, se antecipe, chegue antes, tenha essa percepção, tenha esse feeling do mercado. Se você sabe, por exemplo, que o seu produto é um produto que precisa de frio e o frio ainda não chegou, por que não você desenvolver uma linha de produto que não precise de tanto frio assim e conversar com o seu cliente? Olha, criei aqui uma linha de produto mais leve, porque eu sei que o frio não veio ainda. Então você antecipou uma objeção. Ele ia falar, não vou comprar agora porque o frio não veio. Mas você falou, não, eu pensei nessa sua objeção e desenvolvi uma linha de produtos para você. Você quebra a objeção. A possibilidade dele mudar aquele pensamento de não comprar, ele pode simplesmente falar assim, legal, se o problema do frio foi resolvido, então deixa eu ver. As objeções são circunstanciais. Elas são criadas, muitas vezes, na cabeça do seu cliente por alguns motivos. Você precisa entender esses motivos e criar rotas alternativas, driblar essas objeções para que você continue tendo sucesso. A nossa 8ª dica trata-se de histórias convincentes, também conhecido como storytelling. Eu vou até escrever aqui, a palavra é em inglês, então vamos lá. Storytelling. Storytelling são histórias convincentes.
Isso faz com que a audiência sua se conecte a você. Quando você for contar uma história do seu negócio, uma história do seu empreendimento, da sua coleção, tente fazer com que as pessoas se sintam parte dessa história. Isso é uma história convincente, quando você toca nas pessoas e elas se sentem parte daquilo. Então, gente, tudo isso que eu falei nessa aula foram dicas que você vai ter que pegar cada uma delas, planejar seu conteúdo e trazer isso tudo muito próximo ao seu marketing digital. Isso com certeza vai te ajudar muito a alcançar as tão desejadas conversões. Essa foi mais uma aula nossa trabalhando um pouco seu conteúdo. Ela é bastante didática, mas vai te ajudar bastante no desenvolvimento do seu trabalho. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.